Muito bem. Vamos nós aí, gente, para mais uma aula de Direito Penal. Estamos falando do tema penas, correto? Já falamos das penas privativas de liberdade, falamos das penas restritivas de direito, hoje vamos concluir restritivas de direito e vamos falar de penas de multa. Dissemos que as penas restritivas de direito são de várias espécies. Nós temos perdimento de bens e valores, prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana, interdição temporária de direitos. Nós temos de várias espécies. E temos também a multa substitutiva. Dissemos que a principal característica da pena restritiva de direito é a circunstância de que ela é aplicada em substituição. Quando vocês virem o termo pena restritiva de direitos, tem que vir à mente de vocês substituição. O que quer isso dizer? Você não vai encontrar um delito onde no preceito secundário, preceito primário descreve a conduta, preceito secundário estabelece a pena. Vocês não vão encontrar um delito onde no preceito secundário vai vir uma pena restritiva de direito. Sempre haverá uma pena privativa de liberdade e multa, ou privativa de liberdade ou multa, ou apenas multa, mas nunca vai vir uma pena restritiva de direito, porque ela é sempre aplicada em substituição. Substituição à pena privativa de liberdade. Ok? Se ela é aplicada em substituição, para a sua aplicação, nós temos que preencher alguns requisitos legais. E é desses requisitos que nós vamos, é sobre esses requisitos que nós vamos iniciar, falando desses requisitos, que nós vamos iniciar a nossa aula hoje. Vamos lá. Olha lá, artigo 44, ele traz os requisitos para que o juiz possa substituir uma pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, vejam que interessante, gente. O juiz, na hora de sentenciar, nós vamos ter todo o processo, passa-se por toda a instrução processual, na sentença, o juiz condena. Ao condenar, o juiz estabelece uma pena privativa de liberdade e, na sequência, o juiz substitui essa pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Entenderam, então? Primeiro o juiz sentencia, condena, tem o processo todo, normalmente, o juiz sentencia, condena uma pena privativa de liberdade e, nesta mesma sentença, ele substitui a privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Como nós dissemos, a pena restritiva de direitos ela é sempre aplicada em substituição. Beleza? Artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando? Aqui estão os requisitos. Inciso 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então, vejam vocês. Primeira parte do inciso 1. Para que se aplique essa substituição, a pena a ser substituída, se estivermos falando de um crime, nós temos que fazer a divisão para saber se é crime culposo ou se é crime doloso. Se for crime doloso, a pena não pode ser superior a 4 anos. E este crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça. Qual pena, gente? A pena prevista na lei? Não, a pena aplicada. A pena aplicada não pode ser superior a 4 anos, se o crime for doloso, e sendo o crime doloso, não pode ser crime cometido com violência ou grave ameaça. Se o crime for culposo, não se exige a circunstância da violência
e também a pena pode ser qualquer pena, inclusive pena superior a 4 anos. Beleza? Esse é o requisito 1. Esse é um requisito de ordem objetiva. Objetiva. É um requisito de ordem objetiva. Ele não entra não faz uma análise subjetiva do sentenciado. Beleza? Inciso 2. O réu não for reincidente em crime doloso. O réu não pode ser reincidente em crime doloso. Se a pessoa tiver um delito anterior, para início de conta, se a pessoa tiver um delito anterior, se ela tiver um delito anterior culposo e um novo delito, se tiver uma condenação anterior por delito doloso e novamente ela vem a ser condenada por delito doloso, se ela for reincidente em delito doloso, ela não faz jus ao benefício, doloso e doloso. Se o delito anterior dela for culposo, não tem nenhum problema, porque nós vamos ter culposo e doloso. Ou se tivermos dolo antes e culpa depois, da mesma forma não tem problema. No que diz respeito à reincidência, o que impede a substituição? Impede a substituição se a pessoa tiver 2 delitos de natureza dolosa. O delito anterior, que ela foi condenada anteriormente, e este delito cuja sentença está saindo agora, está sendo proferida agora, e em cuja sentença se está tentando substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Ok? A pessoa não pode ser reincidente em crime doloso. Então, este também é um requisito de ordem objetiva. Inciso 3, aqui está 2, mas é 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do apenado, bem como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Então, vejam, aqui no inciso 3, nós temos um requisito de ordem subjetiva. Nós temos um requisito de ordem subjetiva. O juiz vai analisar a pessoa do condenado. E analisando a pessoa do condenado, ele vai olhar culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade dessa pessoa, e como diz aí o próprio inciso 3, motivos e circunstâncias, se eles são indicativos de que a substituição vai ser suficiente. Suficiente para quê? Como quando nós estivermos estudando aí agora no nosso segundo ciclo, nós vamos ver que a pena ela tem um duplo propósito. A pena ela tem por propósito prevenir e reprimir o crime. Então, na hora que o juiz vai analisar as circunstâncias de ordem subjetiva, para ver se dá para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, olhando esse requisito do inciso 3º, o juiz vai analisar se a culpabilidade, os antecedentes, conduta social e personalidade do condenado indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito vai ser suficiente para prevenir e reprimir o crime, que é o propósito de toda pena. O propósito de toda pena é prevenir e reprimir o crime. Está lá no artigo 59. Nós ainda vamos estudá-lo. Ok? Esses, então, são os requisitos para que uma pena privativa de liberdade possa ser substituída por restritiva de direitos. Primeiro deles, não é qualquer pena que pode ser substituída. A pena aplicada, se o crime for culposo, tem que ser inferior a 4. Se o crime for doloso, tem que ser inferior a 4. E não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça. E se for um crime culposo, pode ser qualquer pena. A pessoa não pode ter condenação anterior por crime doloso e a sentença atual ser doloso, ou seja, ela não pode ser reincidente em crime doloso.
E os requisitos de ordem subjetiva devem indicar que a pena restritiva de direito vai ser suficiente para prevenir e reprimir o crime. Se o juiz, pela conduta social, personalidade do condenado, entender que, olha, uma restritiva de direito não vai atingir o propósito da pena, nós precisamos, apesar dele não ser incidente em crime doloso, apesar da condenação dele ter sido só de 3 anos em crime doloso, os requisitos subjetivos não são preenchidos. Nós vamos mandar ele para a cadeia, nós não vamos substituir a privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ok, gente? Alguma dúvida? Se ele for incidente em crime culposo, Leandra, não tem proibição. Não tem proibição. Somente a reincidência em crime doloso, é que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Precisamos ter dolo e dolo. Se tivermos culpa e dolo, não impede. Se tivermos culpa e culpa, não impede. Correto? Tem que ser dolo e dolo. A aplicação da pena substitutiva, da pena restritiva de direitos. Como é que se dá a aplicação da pena restritiva de direitos? Olha lá, parágrafo 2º do 44. Se a condenação for igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e por multa ou 2 restritivas de direito. Mais uma vez, se a condenação for igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou restritiva de direitos. Se for superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma restritiva de direitos e multa ou 2 restritivas de direitos. Vamos lá, gente. Vocês viram que nós temos 5 tipos de pena restritiva de direito, não é isso? Perda de bens e valores, prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade, interdição do final de semana, para eu não falar bobagem, interdição temporária de direitos, perdão, e limitação do final de semana. O que o parágrafo 2º do 44 está nos dizendo? Ele está falando, olha, nós acabamos de ver que, para se substituir uma privativa de liberdade por restritiva de direito, a pena, se for o crime doloso, a pena tem que ser inferior a 4 anos, se for crime culposo, pode ser qualquer pena, ok? Ok, isso é para saber se pode ou não pode substituir. Muito bem. Se tratar de um crime doloso, se a pena, doloso ou culposo, se a pena for inferior a 1 ano, a substituição se faz ou por uma restritiva de direito, que é essas 5 espécies que eu falei para vocês, ou por uma multa, ou uma das 5 restritivas de direito que a gente acabou de falar, ou uma multa. Lembra que quando nós iniciamos aqui, ó, vou voltar aqui para vocês. Nós temos ela aqui, temos. Lembra que nós dissemos aqui, olha, que são 5 espécies? Prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito, limitação de final de semana e multa substitutiva. A multa substitutiva é essa aqui, referida no parágrafo 2º, no parágrafo 2º do 44. A multa substitutiva é essa aqui. Nós temos 2 espécies de multa, de pena de multa. Nós temos a multa substitutiva, que é essa do parágrafo 2º do 44, e temos a pena de multa que é prevista no preceito secundário dos crimes, que é a próxima pena que nós vamos falar. Pois bem, sendo a pessoa condenada
a uma pena privativa de liberdade e preenchendo ela os requisitos para a substituição da privativa por restritiva, como é que o juiz se guia para saber como aplicar? Ele vai se guiar pelo parágrafo 2º. Mais uma vez, se a pena privativa de liberdade aplicada for igual ou inferior a 1 ano, o juiz substitui por uma das 5 modalidades de restritiva de direito estudadas, ou então por uma multa. Já vamos falar da multa daqui a pouquinho. Se a pena for superior a 1 ano, e lógico, se o crime for doloso, tem que ser superior a 1 e inferior a 4. Se o crime for culposo, pode ser superior a 4, não tem nenhum problema. Lembram? Crime doloso, a pena tem que ser igual ou inferior a 4. Crime culposo, não tem limite de pena. Se a pena for superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma restritiva de direito e multa, ou por 2 restritivas de direito. Uma restritiva de direito e multa, ou 2 restritivas de direito. Beleza? Parágrafo 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Olha só, gente, nós acabamos de dizer aqui no caput do 44, nos incisos, que dos requisitos para a substituição é que o réu não seja reincidente em crime doloso. Ele não pode ser reincidente em crime doloso, ou seja, doloso e doloso. Essa é a regra, correto? Essa é a regra. Se ele for reincidente em doloso, doloso e doloso, não pode ser concedido. Essa é a regra. O parágrafo 3º, ele abre uma exceção a essa regra. Uma exceção a essa regra. No parágrafo 3º, ele diz que o juiz poderá aplicar a substituição, e aqui por poderá entendam-se que não é um direito do apenado. O juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime. Pode ser que a pessoa tenha cometido um delito anterior doloso, porém seja um delito de menor importância, de menor reprovabilidade social. A pena anterior foi uma pena pequenininha, porém foi um delito doloso. E ela vem a cometer outro delito doloso, correto? Então, nós estamos diante de uma reincidência dolosa, dolo e dolo. Pois bem, nesta circunstância, o juiz pode ficar a critério dele, portanto, não é um direito da pessoa. O juiz pode aplicar a substituição, desde que ele entenda que a medida é socialmente recomendável, o que quer dizer? Desde que ele entenda que a medida que a pena substituída, restritiva de direitos, que ela vai ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime, correto? Desde que ela seja, então, socialmente recomendável, e óbvio que a reincidência dolosa não seja em virtude da prática do mesmo crime. Se ele tiver cometido um furto idiota antes, e novamente ele venha a cometer, por mais que o crime anterior tenha sido de pequeno valor, não pequeno valor a ponto de significar insignificância, né? Significar insignificância. Não de pequeno valor a ponto da pessoa não responder pelo delito em razão do princípio da insignificância. Ela não caiu na esfera da insignificância, porém foi um furto de pequeno valor.
Suponhamos que a pessoa tem um furto anterior de pequeno valor. Se ela novamente vem a cometer um outro furto, nós temos aí a chamada reincidência específica. A reincidência, ela foi pela prática do mesmo crime, furto e furto. Por mais que o crime anterior tenha sido um crime de pouca importância, a reincidência específica retira por completo a possibilidade de substituição, correto? Então, a regra, quando se perguntar para vocês, no que diz respeito à regra para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, no que diz respeito ao requisito reincidência, qual é a regra? A regra é: a pessoa não pode ser reincidente em crime doloso. Se ela for reincidente em crime doloso, ela não tem direito à substituição. Essa é a regra, beleza? Beleza. Existe uma exceção? Existe. Qual é a exceção? A exceção é que, se o juiz, em razão da condenação anterior, o juiz, em razão da condenação anterior, entender que o crime anterior foi de pouca importância, ainda que doloso, estando ele novamente diante de um novo delito doloso, se ele entender que, diante da pouca importância do delito anterior, a restritiva de direito vai ser suficiente para a prevenção, para a repressão e prevenção do crime, ele substitui. Ele só não vai poder substituir se o delito de pequena monta anterior foi doloso e o delito anterior de pequena monta foi da mesma espécie do delito que ele está sentenciando agora. Foi um furto idiota, de pequena significância, de pequeno valor, porém, novamente, o juiz está diante de si com um processo de furto. O delito, novamente, é de furto. Furto, furto, o juiz não pode aplicar substituição. Ok? Algum questionamento? Um crime pouco importante, Leandra, seria um furto. Um furto de pequeno valor, não de pequeníssimo valor, a ponto de resultar em insignificância. Porque na insignificância, quando nós temos o princípio da insignificância, nós não temos responsabilização. Vamos falar diferente, vamos falar diferente. Não vamos falar de furto, não. O delito anterior foi um delito doloso, porém foi um delito de ameaça. Uma ameaça boba, mas foi uma ameaça, foi um crime. Ou o delito anterior foi um delito de injúria, entendeu? Delito de crime de pouca significância. Nestes casos, o juiz pode abrir uma exceção e conceder a substituição, ainda que a pessoa seja reincidente em crime doloso. Beleza? Qualquer questionamento, podem me interromper. Conversão, gente. Conversão. Olha lá. Como é que nós fazemos para aplicar? Para quem ainda não havia visto aí, eu estou acelerado hoje, mas estou acelerado porque temos que concluir a matéria, mas podem me interromper e perguntar. Sim, é o juiz. Isso é um critério de ordem subjetiva. É o juiz que subjetivamente vai entender se o crime anterior é ou não pouco significante. Nós não temos um conceito legal do que seria crime pouco significante, não. Isso vai ficar ao arbítrio do juiz. É ele que vai avaliar, no entender dele, se o delito anterior era ou não pouco significante. É uma análise subjetiva do juiz.
Correto? Conversão, gente. Olha lá. A pena, mais uma vez eu vou falar isso, porque isso tem que ficar gravado na mente de vocês. A pena restritiva de direitos, ela é sempre aplicada em substituição. Mais uma vez, temos todo o processo, o juiz, ao final do processo, sentencia, e sentenciando, o juiz estabelece, olha, consideradas todas as circunstâncias, e inclusive é tema seguinte nosso de estudo, consideradas todas as circunstâncias, eu estabeleço uma pena de 3 anos, uma pena de detenção de 3 anos, e eu substituo essa pena de detenção por 2 restritivas de direito. Uma restritiva de direito e uma multa. Prestação de serviço à comunidade não, 2 restritivas de direito. Prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana. Beleza? Pena de 3 anos, mais de 1. Não é? Acabamos de ver aqui, quando é mais de 1 ano, aplica-se 2 restritivas. Ele aplica prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana. Pois bem, a aplicação se dá como? A aplicação se dá por meio da substituição. Beleza? O caminho contrário chama-se conversão. O caminho contrário chama-se conversão. É quando a pena restritiva de direitos torna-se privativa de liberdade. E quando é que a pena restritiva de direito volta a ser privativa de liberdade? Ela volta a ser privativa de liberdade quando a pessoa não cumpre a pena que lhe foi imposta, ou se sobrevier outra condenação, nós já vamos falar disso. Ok? Vamos aqui para o parágrafo 4º, para vocês entenderem. Parágrafo 4º. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado um saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Mais uma vez, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será reduzido o tempo de cumprimento da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Vamos lá. Foi estabelecido para a pessoa uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviço à comunidade. 1 hora por dia, 1 hora de trabalho para cada dia de pena a cumprir. Lembram? 1 hora de trabalho por dia a cada dia de pena a cumprir. Pessoa recebeu uma pena de 2 anos, recebeu uma pena de 2 anos, a pena superior a 1, portanto, teria que ser estabelecida 2 restritivas, né? E 2 restritivas ou 1 restritiva e 1 multa. Suponhamos que tenha sido estabelecido para ela prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária. Foi estabelecido um valor lá para ela pagar a vítima, ela já pagou, ok, e foi estabelecido prestação de serviço à comunidade, 2 anos de prestação de serviço à comunidade, e essa pessoa cumpria 1 hora por dia de pena. Depois de cumprir 1 ano da pena da prestação de serviço à comunidade, a pessoa simplesmente parou de prestar o serviço de maneira injustificada, sem ter motivo para tanto, sem apresentar motivo para tanto, a pessoa parou de cumprir a pena de prestação de serviço à comunidade. Parando ela de cumprir a pena de prestação de serviço à comunidade, o que ocorre? Nós temos a conversão.
nós temos a conversão. A pena que ela vinha cumprindo de prestação de serviço à comunidade, que foi aplicada em substituição a uma privativa de liberdade, ela volta a ser privativa de liberdade. Mas nesse voltar a ser privativa de liberdade, inicialmente nós tínhamos uma pena de 2 anos, que foi substituída por 2 restritivas de direito. Nesse voltar a ser privativa de liberdade, a parte final do parágrafo 4º nos indica que tem que ser descontado o período de cumprimento da pena restritiva de direitos. Como a pessoa já cumpriu 1 ano de restritiva de direito, de prestação de serviço à comunidade, vai restar a ela apenas 1 ano de privativa de liberdade. Correto? Ela cumpriu 1 ano de restritiva de direito, interrompeu o seu cumprimento de maneira injustificada e teve que retornar para cumprimento, teve que ir, retornar não, né, porque para o presídio ela nunca foi, teve que ir para a prisão para cumprir 1 ano de privativa de liberdade. Beleza? E no fechamento do parágrafo 4º aqui nós temos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Se restarem menos de 30 dias, a pessoa só vai cumprir privação de liberdade se restar mais de 30 dias para cumprimento. Se for menos de 30 dias, o juiz pode converter essa pena, o juiz pode determinar o cumprimento, reafirmar a obrigação de cumprimento da restritiva, ou mesmo substituir essa restritiva por outra. O que o juiz não pode fazer é, restando 20 dias para concluir a restritiva de direito, a pessoa deixou de concluir a restritiva de direito, deixou de prestar serviço à comunidade, o juiz pegar e encaminhar essa pessoa para ficar 20 dias no presídio. Isso aí ele não pode fazer, em função dessa parte final do parágrafo 4º do artigo 44. Vamos lá. Ele vai cumprir o mesmo tempo da privativa de liberdade? É exatamente isso que eu falei, Sofia. Ele vai cumprir o que restar. Ele vai cumprir o que restar de pena. Ele vai cumprir o que restar. Se ele estiver cumprindo daquela outra maneira que nós dissemos, que pode ser, se for superior a 1 ano, a prestação de serviço à comunidade pode se dar em tempo menor, porém em tempo nunca inferior à metade da pena, se ele estiver cumprindo a razão de 2 horas dia, aí os cálculos vão ser diferentes. Mas eu apresento para vocês este em razão de 1 hora dia para ficar mais fácil de visualizar. Tranquilo? Não repete o tempo, não repete o tempo, não. O tempo que a pessoa cumpriu é um tempo cumprido e considera-se o período em que ele prestou serviço à comunidade, considera-se como pena cumprida. Ele só vai ter que cumprir privativa de liberdade do resto. Parágrafo 5º. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Mais uma vez, parágrafo 5º. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Olha só. Se o juiz entender, se a pessoa, o parágrafo 4º, ele se refere à circunstância da pessoa não cumprir
a pena restritiva de direito que lhe foi imposta. O parágrafo 4º, ele se refere à circunstância da pessoa não cumprir a restritiva de direito que lhe foi imposta, e em função disso, nós convertermos a restritiva de direito em privativa de liberdade, ok? O parágrafo 5º, ele também fala de uma possibilidade de conversão da restritiva de direito em privativa de liberdade. Só que o parágrafo 5º, ele não se refere a descumprimento da pena restritiva de direito aplicada. Ele se refere à circunstância da pessoa sofrer uma nova condenação, uma condenação por outro crime. No caso desse parágrafo 5º, gente, duas situações podem ocorrer. Prestem atenção. Se o crime pelo qual a pessoa foi condenado, se o crime pelo qual a pessoa sofreu essa nova condenação, se ele foi cometido antes do início do cumprimento da pena restritiva de direitos, pensar comigo, mais uma vez, nós temos um delito que a pessoa cometeu o delito, foi processada, foi condenada à pena privativa de liberdade, preencheu os requisitos legais, esta pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direitos. E ele está cumprindo a restritiva de direitos. Pois bem, durante este cumprimento, ele vem a sofrer uma condenação criminal por cometimento de outro crime. Qual o resultado disso? Duas situações podem surgir. Se essa nova condenação foi em decorrência de um crime que ele cometeu antes do início de cumprimento da restritiva de direitos, ele não estava cumprindo uma restritiva de direitos, se essa nova condenação foi em decorrência de um crime que ele cometeu antes do início de cumprimento da pena, o juiz pode converter, ou o juiz pode converter, né? Ele vai decidir se converte, ou pode não converter. O juiz vai ter essa liberdade, desde que seja possível ao condenado cumprir as duas penas simultaneamente. Suponhamos que a pessoa vem cumprindo, vamos por exemplo prático, suponhamos que a pessoa foi condenada e venha cumprindo uma pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade. A pessoa vem cumprindo uma pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade. Beleza? Enquanto ela está cumprindo essa pena, foi estabelecido para ele uma pena de 3 anos de prestação de serviço à comunidade. Enquanto ele está cumprindo essa pena restritiva de direitos, sai uma condenação para ele. Sai uma condenação no primeiro ano, concluído o primeiro ano de prestação de serviço à comunidade, sai uma nova condenação para ele. Neste momento aqui, o juiz da execução, que é o juiz que está acompanhando o cumprimento da pena restritiva de direito, de 3 anos, o que o juiz vai fazer? O juiz vai olhar lá para trás. Olhando para trás, o juiz vai falar: deixa eu ver aqui em que momento este crime desta nova condenação foi cometido. Se o crime tiver sido cometido antes da sentença que determinou esta pena restritiva de direitos, o juiz pode ou não pode, ele tem a liberdade de converter ou não converter essa pena que ele vem cumprindo, essa restritiva de direito. Ele pode convertê-la em privativa de liberdade, ou pode deixar de fazê-lo, deixar de fazer essa conversão, se for possível cumprir as duas penas ao mesmo tempo. Quais duas penas? A que ele vinha cumprindo e a nova pena imposta nessa nova condenação. Beleza? Explico. Ele vinha cumprindo
ele vinha cumprindo uma pena de prestação de serviço à comunidade, e na nova condenação foi estabelecida uma pena de limitação de fim de semana. É possível cumprir as duas? É perfeitamente possível. De segunda a sexta, ele presta 1 hora de serviço em uma determinada entidade, 1 hora de serviço por dia. Sábado e domingo, ele fica com o seu final de semana limitado. Ou pode ser uma suspensão temporária de direitos, enfim, é plenamente possível cumprir as duas, simultaneamente. Beleza? Logo, por que eu digo isso? Porque nada impede que nessa segunda condenação a pessoa seja condenada a uma pena privativa de liberdade não substituível. Suponhamos que na segunda condenação a pessoa foi condenada a uma pena privativa de liberdade não substituível. Foi determinado que ela fosse para a cadeia. Ela vai ter que ir cumprir a pena privativa de liberdade. Você imagina, ela tem 3 anos de restritiva de direito para cumprir, de prestação de serviço à comunidade, cumpriu só 1 ano, restam 2 anos a cumprir de prestação de serviço, porém, saiu uma condenação à pena privativa de liberdade. Tem como ela estar presa e, ao mesmo tempo, prestar serviço à comunidade? Não, elas são incompatíveis, né? Incompatível o cumprimento simultâneo. Neste caso, a pena restritiva de direitos que ela vinha cumprindo vai ser novamente, ela vai ser convertida em privativa de liberdade. E aí a pessoa vai ter que cumprir 2 privativas de liberdade. A da nova condenação e a da condenação anterior, que tinha sido substituída por restritiva de direito, mas teve que voltar e ser convertida em privativa de liberdade. Ok? Essa é a situação 1. Na situação 2, o que pode acontecer? Suponhamos que esta segunda condenação ela seja decorrente de um crime cometido após o início do cumprimento da pena restritiva de direitos. A pessoa pegou 3 anos de prestação de serviço à comunidade. No seu primeiro mês de prestação de serviço à comunidade, ela cometeu um novo delito e, passados 11 meses, saiu uma nova condenação para ela. Neste caso, mesmo que seja possível o cumprimento simultâneo das 2 penas, neste caso, o juiz necessariamente aplica a conversão. Por que o juiz aplica a conversão? Porque a circunstância da pessoa cometer um novo crime, estando cumprindo pena restritiva de direito, é uma demonstração de que a pena restritiva de direitos, para ela, não foi suficiente para prevenir e reprimir o crime. E se não foi suficiente para reprimir e prevenir o crime, tanto é que ela incidiu em crime, mesmo estando cumprindo a restritiva, neste caso, o juiz pega a restritiva de direito que ela vinha cumprindo e converte-a em privativa de liberdade. Meio complicadinho, né, gente? Mas a operação é essa. A operação é essa. Nós temos aí um retorno. Ok. É fácil de confundir. Muito bem, gente. No que diz respeito à pena restritiva de direitos, o que nós temos é isso. O que diz respeito à pena restritiva de direitos, o que nós temos é isso. Nós vamos passar agora para a pena de multa. Alguma dúvida aí acerca de pena restritiva de direitos, requisitos para aplicação, conversão? Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos passar para penas de multa? Vamos lá. Então, vejam, gente. A pena de multa, ela é a terceira modalidade de pena que nós temos no direito penal brasileiro.
temos pena restritiva pena privativa de liberdade, que é detenção e reclusão. Temos pena restritiva de direito, que são aquelas 5 modalidades que nós dissemos, mais a multa substitutiva. E nós temos a pena de multa propriamente dita, que é diferente da multa substitutiva. A multa substitutiva, ela é aplicada em substituição à privativa de liberdade. Esta multa de que nós vamos falar aqui agora, ela é uma pena autônoma. Ela é uma pena autônoma. E vamos começar pelo começo. Vamos falar aqui de conceito. Este conceito é da Vera Regina de Almeida Braga, presente no livro do Rogério Greco. Isso, Rogério Greco. Estava confundindo com outro autor ali. Conceito de pena de multa, gente. A pena de multa constitui uma modalidade de pena pecuniária imposta pelo Estado às pessoas condenadas pela prática de infrações penais. Trata-se de uma retribuição não correspondente ao valor do dano causado, considerada como sanção de natureza patrimonial, por representar pagamento em dinheiro por determinação judicial, em virtude de sentença condenatória. Mais uma vez, a pena de multa constitui uma modalidade de pena pecuniária imposta pelo Estado às pessoas condenadas pela prática de infrações penais. Uma das modalidades de pena pecuniária. Por quê? Nós temos lá, nas restritivas de direito, nós temos prestação pecuniária, que também é pena pecuniária, nós temos perdimento de bens e valores, que também é pecuniária, e nós temos a multa substitutiva, que também é pecuniária. Correto? Trata-se de uma retribuição não correspondente ao valor do dano causado. Nós vamos ver que o que estabelece a quantidade da multa, o valor da multa, o que norteia o juiz para o estabelecimento do valor da multa, não é o dano causado pelo crime, não. Não é o dano causado pelo crime. Dano causado pelo crime se resolve por meio de reparação civil, se resolve por meio de indenização. Nós vimos que uma das restritivas de direito que se aproxima disso é a prestação pecuniária. Correto? Mas a pena de multa aqui, ela é uma pena de valor patrimonial e ela não corresponde ao prejuízo causado, ela não corresponde ao dano causado. Mais uma vez, responsabilidade por dano causado se resolve por meio de ação civil de indenização. Considerada como sanção de natureza patrimonial, por representar pagamento de dinheiro por determinação judicial em virtude de sentença condenatória. Ok? Vamos às observações a respeito de pena de multa. A pena de multa, gente, ela está prevista no preceito secundário. A multa, não a multa substitutiva, não a multa restritiva de direitos, né? Mas a pena de multa, multa autônoma, ela vem prevista no preceito secundário. O que quer isso dizer? Preceito primário, mais uma vez, no preceito primário de um crime, nós temos a descrição da conduta. No preceito secundário, nós temos a pena. Crime de homicídio, preceito primário, matar alguém. Preceito secundário, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Preceito primário, matar alguém. Preceito secundário, pena, reclusão de 6 a 20 anos, ok? A pena de multa, de maneira autônoma, ela vem prevista no preceito secundário. Vocês viram que as penas restritivas de direito, elas não vêm previstas no preceito secundário. Elas são aplicadas em substituição. A multa, não. Ela vem prevista no preceito secundário. E a sua previsão no preceito secundário pode ser de maneira alternativa ou cumulativa. Alternativa ou cumulativa. A sua previsão é alternativa quando o juiz pode aplicar a multa ou a privação de liberdade. Mais uma vez,
A sua previsão é alternativa quando o juiz pode aplicar a multa ou a privação de liberdade. A sua previsão é cumulativa quando o juiz tem que aplicar a privação da liberdade e a multa. Correto? Cumulativa é uma e outra. Alternativa é uma ou outra. Ou privação de liberdade ou multa. Cumulativa, privação da liberdade e multa. Beleza? É uma pena pouco usada, digo, pouco prevista em lei, né? Mas eu trouxe aqui alguns exemplos do Código Penal que dizem respeito à previsão de pena de multa. 138, 139 e 140. Não, Jequizan. O que vai estabelecer se é cumulativo ou se é alternativo é a lei. É a lei que vai estabelecer se é cumulativo ou alternativo. O juiz não tem essa... Lógico, se o delito for muito grave, na verdade, a multa ela não é prevista de jeito nenhum. Nem de maneira alternativa, nem de maneira cumulativa. Mas, se o delito não for um delito de grande gravidade, é a lei que estabelece se a multa é alternativa ou se a multa é cumulativa. Por favor, quem puder me auxiliar aí, coloque aqui para a gente os artigos 138, 139 e 140 aqui no chat. No chat. Por favor. 138, 139 e 140 do Código Penal são os crimes contra a honra. Crime contra a honra está em voga, hein? Pode falar mal do presidente da República nem dos ministros do Supremo, não. Dá problema. Não é nem 138, 139, não. É Lei de Segurança Nacional. Olha lá. Artigo 138. Calúnia. Crime de calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. É o mais grave dos crimes contra a honra. É o crime de calúnia. Quando você imputa falsamente a alguém o cometimento de um crime. Neste caso, nós temos qual é a pena? 6 meses a 2 anos e multa. A calúnia, que é o mais grave dos crimes contra a honra, a pena de multa é cumulativa. Cumulativa. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Correto? Artigo 139, por favor. Questionamento aí, gente? Fique à vontade. Pedro, só uma pergunta sobre o crime de calúnia. Supondo que roubaram uma moto minha, e a pessoa que roubou, ela tem um irmão gêmeo. E aí logo, né, confundo, aí acuso, chamo a polícia, falo, ó, foi essa pessoa aqui, já que a feição é a mesma. E aí acaba que descobre que não foi ele, que foi o irmão dele. Ele tem um direito de me processar por calúnia? Processar pode, mas essa aí é uma circunstância facilmente você demonstra que faltou o elemento volitivo aí, você incidiu aí, nesse caso, em erro, em razão da circunstância das pessoas serem pessoas gêmeas, serem pessoas iguais, não tinha como você distinguir um do outro, correto? Você não pode ser responsabilizada por isso, não. Nestas circunstâncias, não. Nestas circunstâncias, não. Entendido, obrigada. Por nada. Crime de difamação. Difamação. Na difamação, é ofendida, novamente é um crime contra a honra, porém na difamação ofende-se o que se chama de honra objetiva. É o bom conceito que a pessoa tem perante a comunidade em que vive, perante a sua família, perante os seus colegas de trabalho. Se atribui a essa pessoa um fato ofensivo à sua reputação, um fato não constitutivo de crime. Ainda é crime? Isso ainda é delito?
mesmo que eu não esteja atribuindo um crime a alguém, é delito essa conduta? Essa conduta é delito. Ela se chama difamação. Como ele é um crime de menor ofensividade, a pena é um pouco menor. Voltemos lá, calúnia de 6 meses a 2 anos. Difamação de 3 meses a 1 ano, pena menor. Mas, da mesma forma, a multa também é cumulativa. E multa. Correto? Se a pessoa apenas registra um boletim de ocorrência na PM, não leva adiante o crime, se isso configura crime de calúnia, se isso configura crime de calúnia, se foi isso que você está perguntando, Sani, não configura crime de calúnia, não. O que, para configurar o crime de calúnia, você tem que ter certeza, você tem que saber que a pessoa não é autora do delito. Você tem que saber que a pessoa não é autora do delito. Você sabe que não é ela quem cometeu, mas ainda assim você atribui o delito a ela. Se você tem um princípio de prova, se você tem um mínimo indício, mas você acaba deixando para lá, num momento ali você registrou o boletim de ocorrência, mas depois você não quis dar seguimento, se nós estivermos diante de um crime de ação pública condicionada ou de crime de ação penal privada, ou seja, se nós estivermos diante de uma circunstância em que dependa da sua vontade e você não dá sequência, o simples fato de você não dar sequência não faz com que você incida em crime de calúnia, não. O que faz você incidir em crime de calúnia é o fato de você saber que a pessoa não é autora, mas ainda assim você propaga, você sai divulgando aí para todo mundo que foi ela que cometeu o delito. Beleza? E o terceiro dos delitos contra a honra, que é o crime de injúria. Artigo 140. Olha lá. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Na injúria, no crime de injúria, é aquela ofensa interna. Você não, o autor do crime de injúria, ele não ataca a honra objetiva da pessoa. No crime de injúria, ele não denigre a imagem da vítima perante a comunidade, ou perante a família, ou perante os colegas de trabalho. Não há essa conduta. A honra atingida é o conceito que a vítima tem de si própria, é a ofensa que não passa da vítima. Neste caso, ele é o menos reprovável dos crimes contra a honra. É o crime de injúria. Nele, vejam vocês, a pena é a menor que há, de 1 a 6 meses, e aqui a multa é alternativa. É pena de 1 ano, detenção de 1 ano a 6 meses, 1 ano a 6 meses, perdão, gente, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Compreendem? Eu quis aqui trazer esses 3 delitos para vocês verem a diferença quando nós estamos falando da aplicação da multa de maneira alternativa ou cumulativa. E vejam vocês que em todos os delitos nós temos a previsão, no preceito, em todos esses delitos, nós temos a previsão no preceito secundário da pena de multa. Beleza? Vamos que vamos. Como é que se dá a aplicação da pena de multa? Como é que se dá a aplicação da pena de multa? Vamos lá. Artigo 40, artigo 49, por favor. Quem facilita a minha vida aí, joga o 49 do Código Penal.
Olha aí. Muito obrigado, Jequizan. Artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Vocês viram, gente, nos crimes contra a honra que eu mostrei aí, que todos eles eram assim, ó, pena de X a X e multa. De X a X e multa. Ou de X a X ou multa, né? Nós temos a previsão da pena de multa aplicada de maneira cumulativa ou de maneira alternativa. Nós não temos no preceito secundário a previsão de quantos dias multa. A pena privativa de liberdade vem lá, de 1 a 6 meses. E a pena de multa? Não, nós temos apenas a previsão assim, ó, e multa, ou multa. Como é que o juiz vai saber qual a quantidade de multa, qual a quantidade de multa que ele vai aplicar? Ele vai lá no 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Olha só, para o juiz estabelecer a multa, ele vale-se de um princípio de direito penal que é chamado de princípio de proporcionalidade da pena. Da mesmíssima forma que para as penas privativas de liberdade nós temos uma variação a depender da maior ou menor gravidade do crime, da mesma forma deve atuar o juiz de direito quando da análise da pena de multa. No crime de... Só para vocês ficar bem claro essa questão da princípio da proporcionalidade da pena. No crime de furto, a pena é de 1 a 5. No crime de homicídio simples é mais grave do que um furto, a pena é de 6 a 20. No crime de homicídio qualificado é mais grave do que homicídio simples, a pena é de 12 a 30 anos, correto? Isso é proporcionalidade da pena. A pena tem que ser compatível com a gravidade do delito, correto? O juiz, no estabelecimento do dia multa, ele tem que se valer deste princípio da proporcionalidade para saber, em razão da gravidade do delito, ele estabelecer a quantidade de dias multa. Mas além da proporcionalidade do delito, o juiz ele tem que se valer do artigo... Lança aqui, por favor, também, Jequizão, o 60, parágrafo 1º. Aqui, 60 e o parágrafo 1º. Além deste princípio da proporcionalidade da pena, em razão da natureza do delito, o juiz ele vai ter que analisar duas circunstâncias. Primeiro, ele vai ter que analisar o artigo 59, ele vai ter que analisar o artigo 59, e aqui o 59 eu nem fiz referência a ele, mas, por favor, lance aqui o 59 também. Num primeiro momento, para estabelecer a quantidade de dias multa, o juiz ele vai se valer do artigo 59. O artigo 59 ele traz as chamadas circunstâncias judiciais. Olha lá para vocês verem como consta do 59. O juiz, atendendo é só o caput do 59 mesmo, se quiser. O juiz, atendendo a culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime,
bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E aí nós morremos aqui. O que eu quero demonstrar para vocês é, essas condições indicadas aqui no 59, elas são chamadas de circunstâncias judiciais. É o que o juiz vai considerar no primeiro momento, é o que o juiz vai considerar para estabelecer, para fazer o primeiro cálculo da pena. Porque quando nós formos estudar mais à frente, nós vamos ver que existe um cálculo trifásico para o juiz estabelecer a pena. Ele não tem a liberdade de estabelecer uma pena sem fundamentação, não. Existe um cálculo que ele é um cálculo trifásico. Neste primeiro momento aqui, o que nos interessa? Falando de pena de multa. Primeiro, o juiz vai olhar a proporcionalidade da pena. Olhando a proporcionalidade da pena, ele vai virar e falar, olha, para este delito aqui, entre 1 e 360, nós temos que partir, pelo menos, de 50 dias multa. Beleza? Aí depois, o juiz vai olhar as circunstâncias judiciais. Ele vai lá no 59. Vai olhar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias. Vai olhar todas essas circunstâncias judiciais. Se ele entender que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente, ao autor do delito, ele mantém nos 50 dias multa. Se ele entender que alguma das circunstâncias são desfavoráveis, ele tem a liberdade, subjetivamente, de aumentar o que ele entender necessário. Se ele entender que se faz necessário mais 50 dias multa, em razão das circunstâncias desfavoráveis aqui, a pena passa a ser de 100 dias multa. Num terceiro momento, o juiz vai lá no artigo 60, que o Jefferson lançou aqui para a gente, para estabelecer o valor final. Artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. Então, no terceiro momento, para estabelecer o valor do dia multa, que primeiro ele estabelece a quantidade de dias multa. Primeiro o juiz vai estabelecer a quantidade de dias multa. Primeiro, para estabelecer a quantidade, ele vai olhar, primeiro momento, a natureza do crime. Segundo momento, as circunstâncias judiciais do artigo 59. No terceiro momento, estabelecida a quantidade de dias multa, ele chegou ao entendimento que eram 100 dias multa. Num terceiro momento, aí ele vai para o artigo 60 e vai olhar a condição econômica do réu. Em razão da condição econômica do réu, ele vai trilhar aqui entre... Aqui, gente, um momentinho só. Aqui. Considerada a situação econômica do réu, o juiz vai aqui no parágrafo 1º do 49, e ele pode estabelecer o valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente. Aqui nós temos um salário mínimo, não existe maior ou menor, né? Único. 1/30 do salário mínimo, nem superior a 5 vezes esse salário. Então, a depender da situação econômica do réu, a pena pode ser de 1/30 do salário, a pena do dia multa, o dia multa. Lembra que nós chegamos aqui no exemplo dado a 100 dias multa. Nesse terceiro momento, o juiz pode, a depender da situação econômica do réu, o dia multa pode valer de 1/30 do salário mínimo até 5 salários mínimos. E o parágrafo 1º do 60 ainda estabelece que a multa pode ser aumentada ainda até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, ela é ineficaz, embora aplicada no máximo. Ineficaz para quê? Ineficaz para prevenir e reprimir o cometimento do delitos. A função da pena sempre é essa, prevenir e reprimir. Se o juiz entender que aplicou 100 dias multa,
estabeleceu para cada dia multa o valor de 5 salários mínimos, no valor máximo. Então, nós temos 5 vezes 100, 500 salários mínimos. Se ainda assim o juiz entender que a pessoa é muito rica, é milionária, e 500 salários mínimos para ela é pouco, ele pode passar essa pena para 1.500 salários mínimos. Beleza? 1.500 salários mínimos daria o quê, gente? Mais ou menos R$ 1,5 milhão. Essa é a forma pela qual se calcula a pena de multa. Exato, a pena de multa, num primeiríssimo momento, o juiz vai levar em consideração a natureza do crime. Primeiríssimo momento, natureza do crime. E, para isso, ele olha até mesmo para a pena privativa de liberdade estabelecida em lei. No segundo momento, ele vai olhar as circunstâncias judiciais de 59. E, no terceiro momento, ele vai olhar a condição econômica do réu. Esses são os 3 momentos, os 3 pontos que o juiz leva em consideração para o estabelecimento da pena de multa. Beleza? Exato. Se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, primeiro o juiz olha objetivamente para o crime. Ele não considera nada ele não vai considerar nada da circunstância do fato. Primeiro momento, ele vai considerar a natureza do crime. Lembra que nós falamos aí de calúnia e difamação? Vão desconsiderar a injúria, porque a injúria a multa é aplicada de maneira alternativa. Vamos falar quando é aplicada de maneira cumulativa. Nós temos calúnia e difamação. Calúnia é mais reprovável, porque você está atribuindo um crime a alguém. A pena é maior. Difamação, a pena é menor. Então, num primeiro momento em que o juiz vai estabelecer a multa, ele vai olhar para a pena prevista em lei. Ele vai virar e falar, bom, peraí, o crime de calúnia, ele é mais reprovável do que o crime de difamação. Eu não posso estabelecer a mesma quantidade de dias multa para um e para outro. Ele vai levar em consideração a natureza do crime. Este é o primeiro momento. Num segundo momento, ele vai lá nas condições do 59, vai ver se as condições subjetivas da pessoa são favoráveis. Se forem todas favoráveis, ele continua na mesma quantidade de dias multa que ele chegou, considerando simplesmente a natureza do crime. Se essas condições forem desfavoráveis, ele permanece com 50 dias multa, né, que nós falamos. No terceiro momento, ele vai olhar para a condição financeira do réu. Entendeu? Vamos lá. Pagamento de multa, gente. Pagamento de multa. Podem me interromper aí, gente, viu? Se tiver qualquer questionamento. Pagamento de multa. Artigo 50. A pena de multa será paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgada a sentença. A requerimento do condenado e, conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Então, quando é que se paga a multa? 10 dias depois de transitada em julgada a sentença. A pessoa foi condenada, não recorreu, a sentença transitou em julgado. Transitada em julgada a sentença, ela tem 10 dias para pagar a multa, que pode ser paga de maneira parcelada, se o juiz conceder. Parágrafo 1º. A cobrança da multa será efetuada mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, quando for aplicada isoladamente, for aplicada cumulativamente com pena restritiva de direito, for concedida a suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena, nós vamos estudar mais à frente. É um instituto desencarcerizador. Nós vamos estudar como é que se dá a suspensão condicional da pena. Vejam vocês, qual é o que essas 3 circunstâncias aqui das alíneas A, B e C têm em comum para autorizar o juiz a determinar o desconto no salário da pessoa? Quando a multa é aplicada isoladamente, a pessoa continua trabalhando.
ela não foi presa. Quando a pessoa é aplicada, a multa é aplicada cumulativamente com uma restritiva de direitos, a pessoa continua trabalhando, ela está livre, ela não está presa. C, quando for concedida a suspensão condicional da pena, a pessoa recebeu uma pena privativa de liberdade e uma de multa. Só que, como nós vamos ver, houve a suspensão condicional da pena privativa de liberdade. Por mais que ela tenha sido aplicada uma pena privativa de liberdade, que não foi substituída por restritiva de direito, ainda assim o juiz determinou a suspensão de seu cumprimento. E nós vamos falar sobre isso quando estudarmos suspensão condicional da pena. Então, nessas três circunstâncias aí, em todas elas, a pessoa está livre para trabalhar. E é exatamente por estar livre para trabalhar que o parágrafo 1º autoriza que a multa seja descontada do seu salário. Ok? Só que esse desconto, como fala o parágrafo 2º, o desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. A multa, esse desconto não pode ser de tal valor, de tal proporção, que proíba a pessoa de ter os recursos básicos aí para sustento, para o seu sustento e sustento de sua família. Havendo recurso, será aplicado o efeito suspensivo? Não. Se houver recurso, toda vez que há recurso, nós não temos cumprimento de pena. Se nós temos recurso, nós não temos cumprimento de pena. Não temos pagamento de multa, não temos prestação, não temos pena restritiva de direito, não temos privação de liberdade, né? Se há recurso, a ideia do recurso é não se inicia cumprimento de pena, independentemente da natureza da pena. Muito bem, gente. Competência para execução, e vai dar tempo. Competência para execução da pena. O que é a execução da pena de multa? A execução aqui é no sentido de cobrar, cobrança judicial. Quem é que cobra a pena de multa? A pena de multa ela é pena de valor, ela é dinheiro. Se a pessoa não pagar, quem é que cobra? Aqui na multa, ela é cobrada judicialmente. A multa não é uma restritiva de direito. A restritiva de direito, o que acontece quando a pessoa não cumpre? Ela converte em privativa de liberdade, ela volta a ser privativa de liberdade. Aqui na pena de multa, esta multa de que nós estamos falando aqui, ela não é restritiva de direito. Ela não foi aplicada em substituição à privativa de liberdade. Então, como ela não foi aplicada em substituição a uma privativa de liberdade, se a pessoa voluntariamente não paga a multa, ela tem que ser cobrada judicialmente, porque é uma dívida de valor. É uma dívida que a pessoa tem com o Estado, e ela vai ser cobrada judicialmente. Aí, a questão que se levanta é a seguinte: quem acompanha cumprimento de pena é o juiz da execução penal e o promotor que atua junto à vara de execução penal. São eles que acompanham o cumprimento de penas. Antigamente, essa cobrança da pena de multa, ela se dava na vara de execução penal e era promovida pelo promotor que atuava na execução penal. O mesmo promotor que acompanhava as restritivas de direito e acompanhava as privativas de liberdade. Só que nós tivemos uma mudança em função desta súmula do STJ, súmula 521. A súmula 521 estabeleceu que a legitimidade para execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é da Procuradoria da Fazenda Pública. A legitimidade para execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é da Procuradoria da Fazenda Pública. O que quer isso dizer? Não é mais o Ministério Público quem cobra
as dívidas de valor. Quem vai cobrar é um setor do Estado chamado Procuradoria da Fazenda Pública, é formado pelos procuradores, são uma classe específica de advogados que trabalham no Estado, são servidores públicos, Procuradoria da Fazenda Pública. Se a multa tiver sido aplicada, se a pena de multa tiver sido aplicada pela Justiça Estadual, quem vai cobrar é a Procuradoria da Fazenda Estadual. Se a multa tiver sido aplicada pela Justiça Federal, quem vai cobrar é a Procuradoria da Fazenda Pública Federal, correto? E essa cobrança, ela não é realizada na vara de execuções penais. Segundo a súmula do STJ, ela é realizada na vara de Fazenda Pública, que é uma vara judicial que cuida de cobranças de dívidas públicas. Essa súmula 521, ela apresenta alguns inconvenientes. Quais são esses inconvenientes? Primeiro deles, o princípio da intranscendência da pena. Lembra que eu disse para vocês que a pena não passa da pessoa do condenado? A pena não pode passar da pessoa do condenado? A obrigação de reparação civil passa da pessoa do condenado e persegue os seus bens. Mas a pena não. E a multa é um tipo de pena. Se é um tipo de pena, ela não passa para as pessoas ela não passa da pessoa do condenado. Não é isso? Qual é o inconveniente? A execução na vara de Fazenda Pública pela Procuradoria da Fazenda Pública, ela não entra nessas minúcias. Ela não faz essa distinção. Ali toda dívida é igual. E sendo toda dívida igual, a cobrança se dá normalmente. E aí o que seria simplesmente um processo de execução, uma ação de execução, você tem que abrir o que seria uma ação rápida, de tramitação rápida, você tem que abrir a possibilidade para que o executado faça prova de que, olha, é uma dívida? É uma dívida. Porém, essa dívida é uma pena. E por ser uma pena, você não pode cobrar de mim que sou herdeiro. O apenado faleceu. Compreendem? Se fosse na vara de execução penal, eles saberiam dessa distinção, eles saberiam dessa circunstância e nem promoveria a execução. Na vara de Fazenda Pública, não. Tudo que caiu lá é dívida normal e nós vamos executar. Então, nós temos um atraso na tramitação do processo de cobrança. Esse é o inconveniente 1. Inconveniente 2. Na Fazenda Pública, nós temos um valor mínimo para execução fiscal. Nós temos um valor mínimo para execução fiscal. Hoje, este valor é de R$20 mil. Se você tem uma dívida com o Estado e essa dívida é de valor inferior a 20 mil, ele não vai te executar. Ele não vai entrar, fazer essa cobrança judicial contra você. Você vai ficar negativado, vai ter uma série de consequências, né, para a obtenção de empréstimo bancário, para a obtenção de algum benefício de natureza fiscal. Você vai ter uma série de consequências, mas ser cobrado judicialmente, você não vai ser. Cobrado judicialmente, executado, você não vai ser, se for inferior a 20 mil. Então, este é um inconveniente, por quê? Porque se a multa pena, isso é para as dívidas em geral. Se tivesse sido aplicada à pessoa uma pena de R$10 mil, a pessoa simplesmente pode não cumprir, não pagar, ela não vai ser executada e a pena estabelecida numa sentença penal condenatória não vai ser cumprida. Por quê? Porque o valor é inferior a R$20 mil e se é inferior a 20 mil, o Estado não executa. Se fosse o promotor de justiça executaria. Correto? Artigo 51 do Código Penal. Por favor, Jake Zan. O artigo 51, ele fala da circunstância de que... Vamos lá.
Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa deve ser executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida da fazenda pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas de prescrição. Vejam vocês que o artigo 51 ele fala que é considerada dívida de valor e será executada perante o juiz da execução penal. Por mais que o artigo 51 do Código Penal preveja aí que deve ser executada perante o juiz da execução penal, nós temos essa súmula do STJ e é essa súmula que vem sendo obedecida, que vem sendo observada. Então, nós temos uma contrariedade ao estabelecido no artigo 51. Não, a execução não se dá perante o juiz da execução penal. A execução da multa, a cobrança da multa, se dá pela Procuradoria da Fazenda Pública na Vara de Fazenda Pública. Ok? E, por fim, gente, redondinho, tranquilinho de entender, é suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Se a pessoa, após ser condenada, vem a sofrer uma doença mental de qualquer natureza, a cobrança, a execução da pena de multa, a cobrança da pena de multa, né, quando se fala execução, é cobrança. A cobrança da pena de multa, ela é suspensa. Se a pessoa vem a sofrer de doença mental de qualquer natureza. Ao invés de destinar o dinheiro para o pagamento da multa, ela vai destinar o dinheiro para se tratar. Correto? Acelerado, hein, gente? Perdoe-me a correria, mas tínhamos que concluir essa disciplina hoje, esse tópico hoje. Algum questionamento aí a respeito de pena de multa ou pena restritiva de direito? Se tiver qualquer questionamento aí, podem ficar à vontade. Não? Muito bem. Deixa eu interromper aqui a gravação, por favor. Ontem eu fui fazer aquela chamada